então vamos falar então de linguagem de programação C. Né? Bom, por que a gente precisa, né, de uma linguagem de programação? Olha, o que acontece, né? As pessoas, para se comunicar, elas têm as linguagens, né? Então cada uma tem a sua linguagem. Então, o computador, ele também tem a linguagem dele, que é a linguagem de máquina. Esta linguagem de máquina é aquela linguagem que ele consegue ler. Aonde que ele consegue ler? Na memória. O que você grava numa memória eletrônica? Zeros e uns. Então, o que o computador consegue entender é essa linguagem de máquinas, que é um conjunto de zeros e uns. Ora, nós aqui, né, desse lado aqui, ó, a gente não tem as manhas, né, de falar zeros e uns, né? Então a gente não consegue, a gente não tem como, né, fazer isso. Então a gente utiliza o quê? A gente utiliza a nossa linguagem aí, que é uma linguagem, a gente diz aí normalmente linguagens de programação, né? Então elas são, como toda linguagem, ele tem um conjunto de regras, tem um conjunto de gramática, de sintaxe, de como você pode escrever, o que pode, o que não pode, né? Então a gente tem que seguir essas regras aí, né? E entre nós, ou entre essa linguagem e o computador, existe alguém que vai fazer a tradução. Então aqui no meio, ó, eu tenho dois tradutores aí, um loirinho e um de cabelo preto aí. Então o loirinho é o compilador, né? O compilador. Então o que faz o compilador? O compilador é aquele cara que ele vai fazer a tradução, mas é como se ele estivesse traduzindo um livro, né? Então ele pega e escreve um arquivo, né? Então tá aí, ó, ele lá escrevendo o arquivo de forma que o computador possa ler. Então, se eu estou usando um programa compilador, o que ele vai fazer? Eu vou ter um arquivo, né, que é o executável, né? O .exe, outros aí, né, .com. Então é um programa que o computador, né, um arquivo que o computador possa ler e executar. Então, no compilador, o que acontece? Ele compreende o que a gente está fazendo na nossa linguagem de programação e ele traduz, né, de forma que ele gera um arquivo, né, que esse arquivo aí compilado, né, que ele é executado então pelo computador, tá bom? A outra maneira do computador se fazer entender, né, é a gente usar o que a gente chama de interpretador. Então, cabecinha preta aí é um interpretador. O que acontece? O interpretador ele lê, né, o que está na linguagem aí, né, então que vai ser interpretada e, né, ele já manda o comando diretamente para o computador, processador, tá bom? Então ele já dá diretamente para o computador. Então é como se você tivesse, por exemplo, numa convenção, né? Aí você usasse aqueles fones de ouvido, o cara tá lá falando em alemão, né? E aí tem um cara, um interpretador no meio, que vai traduzir do alemão para o português e você já escuta no fone em português, né? Então não existe aí um arquivo, né? É, intermediário aí, tá bom? Então o primeiro aí que usa compilador, mais comum aí, né? Então a gente tem aí o compilador na linguagem C, a gente tem compilador para linguagem Pascal, Basic, Fortran, então várias linguagens. Na realidade, você pode fazer as duas maneiras aí para qualquer uma das linguagens, né? Então o trabalho pode ser feito de qualquer uma das formas aí, tá? Mas vamos dizer assim que tradicionalmente, vamos lá, Visual Basic, C, né? COBOL, Pascal, são linguagens que normalmente têm um compilador, tá? O interpretador nato aí são os nossos
navegadores aí de internet, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam aquela linguagem HTML, vão recebendo do, vão recebendo lá na entrada, né, pela transmissão, e já vai traduzindo, o computador já vai fazendo a imagem, né? Então, normalmente o HTML é uma linguagem que é para trabalhar, ser trabalhada de forma interpretada. E quem é o interpretador? São os navegadores aí, tá? Google Chrome, Internet Explorer, né, Opera, enfim, né, são os interpretadores aí dessa linguagem HTML. Mas não é por isso que a gente não pode fazer, por exemplo, um interpretador para Basic, um interpretador para C, para COBOL, para Pascal, enfim, pode existir também, tá? E aí qual que é a grande diferença? Que o interpretador não gera, né, um arquivo. Bom, ele não gera um arquivo. A vantagem do compilador gerar o arquivo é que ele pode estudar melhor o programa, assim, né? Estudar melhor o programa e gerar programas, arquivos menores que rodem rapidamente, tá? Agora, até fazer, de certa forma, aí, resumos, né? Então, resumir o seu programa para que ele fique menor, né? Já o interpretador não. O interpretador, se ele, né? Por exemplo, se ele tiver lá 38 vezes a pessoa lá pedindo para fazer alguma coisa, ele vai fazer isso 38 vezes, né? Ao invés de, por exemplo, criar um programa com loop, né? Alguma coisa desse gênero, tá? Então, basicamente é isso aí, tá? Então, o computador, ele só entende o quê? Linguagem de máquina, zeros e uns. E a gente tem que ter um cara aí no meio para traduzir isso aí, né? Então, normalmente, compilador ou interpretador. A gente tem mais um aí que a gente vai olhar, né? Que é justamente o quê? O montador. Então, bom, vamos falar aqui do compilador. Antes a gente volta lá no montador aí. Então, o que é o compilador, né? Ele vai ser um programa que vai traduzir, né, o programa escrito em alto nível, linguagem de alto nível. Então, o que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem próxima a que nós falamos, no caso, os que os ingleses falam, né? Que é a invenção deles, tal, então toda a compilação é feita em inglês, né? E gera, né, um programa em código de máquina, gera um arquivo em código de máquina. E o que é o interpretador? Né? O interpretador, ele é um programa, né, residente que está na máquina funcionando e que ele faz a tradução imediata, né, da instrução aí, né, para um programa, né, de um programa escrito para a linguagem aí de baixo nível, tá? Então ele vai fazer essa execução instrução a instrução. Agora, o assembly, o que acontece? Cada processador, cada microcontrolador, cada microprocessador, ele tem um conjunto de instruções que ele pode, que ele consegue executar, né? Então ele tem um conjunto de instruções lá que ele consegue executar. Esse conjunto de instruções que ele sabe fazer, ele sabe somar dois registradores, ele sabe fazer subtração entre dois registradores, ele sabe comparar dois registradores, enfim, né? Então, essas operações que ele pode fazer, elas são é, trans, é, transformadas em no que a gente chama de opcodes, ou códigos de operação. E cada instrução tem o seu opcode, né? Cada instrução tem o seu opcode, tá? E essa linguagem em baixo nível, por que em baixo nível? Porque essa linguagem basicamente é o que o processador fala. Então é uma linguagem de baixo nível, né? Então eu estou observando aí as instruções que o próprio processador está executando, tá bom? Então são instruções e operações bem simples, né? Muito simples mesmo. E
esse montador vai fazer o quê? Vai pegar esses opcodes, esse conjunto de opcodes, que a gente chama de linguagem assembly, né? Linguagem assembly, e vai passar aí para a linguagem de máquina, que é o quê? É a linguagem de zeros e uns. Então, qual que é a diferença aí entre o assembly e a linguagem de máquina? A linguagem de máquina é aquela linguagem que tem só zeros e uns, é aquela linguagem que vai para a memória, né? Aquilo que eu vou gravar na memória, tá? E a linguagem assembly? A linguagem assembly é a tradução em opcodes, em códigos de operação, das instruções do microcontrolador. E, obviamente, cada microcontrolador tem o seu conjunto de instruções. Por quê? Porque tem processador que é mais poderoso, tem processador que é menos poderoso, né? Então, por exemplo, o 8080, né? Ele tinha alguma coisa do tipo aí, uma centena, né, de instruções. O Z80, que é um cara que faz todas as instruções do 8080, ele já tinha, além das instruções do 8080, mais instruções. Ele chegava lá perto de umas 300 instruções. Então, obviamente, que a linguagem assembly dos 80, né, tinha mais instruções do que a linguagem assembly do 8080. Tá? Então, são processadores diferentes com linguagem de assembly logicamente diferentes. E aí, se você mudar de linha, ou seja, quando eu falo em 8080 e Z80, praticamente eu estou falando de linha Intel, praticamente, tá? Então o Z80 é da Zilog, mas ele nasceu, né, como uma derivação aí do pessoal da Intel que saiu da Intel, né? Então já nasceu para ser uma cópia da Intel, pelo menos o Z80, né? E daí para frente, você mudou, por exemplo, para uma Motorola, né? Essa conjunto de instruções muda completamente. Você mudou para um PIC, aí que muda mais ainda, né? Porque não só o processador tem sistema diferente, como o processador é bem diferente, né? Então, isso faz com que as linguagens, né, assembly sejam diferentes aí, tá bom? Então, mas o montador só faz isso. Ele pega aquela instrução, aquele opcode e passa para o binário, né? Passa para o binário, que é a linguagem de máquina. Bom, formato básico do programa. A gente já comentou algumas coisas, mas essa barra asterisco e asterisco barra, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o comentário do seu programa. Então ele vai ser fundamental aí para você documentar o programa, tá? Outra maneira de você colocar comentário é você usar barra barra, né? Então barra barra é um comentário de uma linha e a barra asterisco e asterisco barra são comentários de várias linhas, onde você pode colocar aí, né? Então começa com barra asterisco e termina com asterisco barra, né? Então essa combinação aí muito interessante para você documentar, né, os seus programas, seja por uma explicação maior, né, usando aí barra asterisco, asterisco barra, seja por barra barra que contém pequenas, né, comentários. Então, por que é importante você comentar os seus programas? Primeiro, a gente não tem memória de elefante, né? Então, o que acontece? Você faz um programa essa semana, a semana que vem não há Cristo que faça você lembrar o que foi escrito naquele programa, como é que ele foi executado, como é que ele funcionava, né? E se você não comentar nada, então aí é que vai ser um problema, né? Se você precisar mudar esse programa sem comentário, sem documentar, impossível, tá? Impossível. E aí vem o problema. Vamos supor, né? Eu estou pensando em vocês aí como empreendedores, como futuros
gerenciadores aí de projetos, né? Microprocessados, microcontrolados. Então, o que acontece? Eu espero que vocês tenham aí, né? é, Funcionários trabalhando para vocês, programando para vocês. Então, não espero que vocês programem, né? E sim que vocês coordenem um grupo de programadores, né? E o que acontece? Se você precisar dispensar alguém e esse dito cujo, né, não tiver documentado o programa de uma forma interessante, de uma forma legal, você simplesmente vai perder o trabalho que esse cara fez. Né? Perdido, totalmente perdido. Por quê? Porque não há, né, outro programador que vá pegar a ideia do que esse cara está fazendo pela metade. Ainda mais se forem programas aí em níveis mais baixos, como C ou Assembly, aí é que a coisa vai ficar difícil mesmo, né? Então, em linguagem de programações de maior nível, de nível mais alto, é até um pouco mais fácil, mas vai depender muito da complexidade do programa. Se você tem uma equipe, né, normalmente o programa é muito complexo. Né? Então, você fazer com que os seus subordinados, né, executem aí a prática de documentar os programas, você evitar de perder o programa caso você tenha que demitir um programador, substituir, né? Às vezes você está colocando esse programador aí, você está dando uma vantagem para ele, você está promovendo esse rapaz e ele foi para, sei lá, outro país, alguma coisa assim, e aí, meu, já era, né? Você tem que ter isso documentado, tá? Você tem que ter isso documentado. Por quê? Porque um novo programador não vai conseguir pegar, né, o que está sendo executado no programa, tá? É, Aí a gente tem aí os includes, né? O que é o include? Ele vai lá e vai adicionar ao seu compilador, né, um arquivo qualquer, por exemplo, arquivo de definições. Né? E ele vai, por exemplo, um arquivo que a gente usa de include bastante é o mat.h. O mat.h traz o quê? Traz funções matemáticas. Um seno, cosseno, exponencial, né? Então a gente põe o include mat.h que vai trazer o quê? Vai trazer definições matemáticas aí para a gente utilizar em nosso programa, tá? Operações matemáticas. Então a gente tem uma prática comum no C, né? A gente incluir aí outros arquivos aí que possam ajudar a gente. Arquivos que a gente coloca normalmente são os arquivos de definição, por exemplo, para microcontroladores, que com o C a gente consegue programar facilzinho, né? Microcontroladores, microprocessadores. Então a gente faz o que? A gente só inclui as definições provenientes, né, daquele processador. Rogério, Oi. todos esses microprocessadores usam C para configurar? Então, é assim, eu posso configurar em qualquer linguagem, né? Então, eu posso usar, por exemplo, nós trabalhávamos Ele aí. compila essa linguagem? Oi? Ele compila essa linguagem? Qualquer outra linguagem? Dependendo do compilador que você tem, ele vai fazer esse trabalho, né? Então, vamos supor, vamos lá, o meu primeiro computador foi um TK-82, né? E depois o TK-85. Ele tinha como linguagem básica um BASIC, né? E eu programava aquele processador lá que era uns 80 através desse BASIC, tá?
ele era demorado, tal, porque na realidade ele era um cara que fazia a interpretação, né? Então aquele computador usava uma linguagem BASIC que fazia a interpretação. Então ele rodava linha a linha, um a um, então era bem demorado. Já o processador tinha muita coisa para fazer, né? E por ele ser interpretado ainda acabava ficando muito demorado. Mas, né, existiam aí outros, por exemplo, eu comprei um compilador BASIC, né, que você escrevia o BASIC em BASIC, né, passava para esse compilador e ele fazia então a linguagem, né, um arquivo que era executável pelo processador, né? Então cada linguagem de máquina, se você adquirir, né, um compilador certo, tal, você vai conseguir trabalhar com o seu processador. Qual que é a vantagem do C? Né? Por que, que a gente, quando vai falar em microprocessador, microcontrolador, por que, que a gente gosta muito do C? Porque com esses includes aí, né, a gente vai e inclui, por exemplo, é, comandos que são diretos ao processador. Então, por exemplo, vocês viram lá na aula passada que a gente poderia dar um write, né, um digital write em uma determinada porta. Então, isso é um comando bem específico para o processador para ele ligar aquele pino. Né? Lembra da aula passada que a gente fazia um digital write no pino 13, se eu não me engano, para ele ir para high ou para low, etc. Então já é um comando direto ao processador. Tá? Isso não costuma acontecer, nas outras linguagens. Então, no Basic eu não tenho um comando desse tipo, no Pascal não há comando desse tipo, no Fortran também, né? Então, eu tenho até como, por exemplo, nessas linguagens, todas essas linguagens, eu tenho como programar diretamente em Assembler, né? Então, algumas linguagens, dependendo do compilador, ele permite isso. A maioria permite, né? Aí você fala direto com o processador, mas é diferente porque você não está utilizando-se do C, está utilizando-se lá da linguagem do montador, né, do assembler. Né? Então é uma outra característica. Então o C é muito utilizado justamente por conta desses arquivos de definições que fazem com que eu traga instruções bem a baixo nível, muito próximo do assembler. Tá? Isso vai direto para a linguagem, né, do assembler. Então aquele digital write que a gente viu, né, putz, poderia ser um comando de assembly, né? Poderia ser um comando de assembly, muito muito simples, tá? Então justamente isso é que faz com que o C seja muito utilizado, né? Esses arquivos de definições que você vai trazer. Então você pode pegar no C, fazer um arquivo de definições, por exemplo, para os 80, um para o ATmega, um para um PIC, né, sei lá, diferentezão aí, entendeu? Então para cada um deles você vai ter o seu arquivo de definições e você consegue então trabalhar bem próximo do processador, né, com comandos aí diretos ao processador, né? Então, por isso da vantagem, né? Ou da grande. Tipo, a gente até confundir, tipo, olha, todo processador é programado em C, né? Opa. Dá para programar todo processador com C, sim, mas você pode programar em outras linguagens. O problema é que não fica tão direto, né? Não fica tão direto. Aí com o C e esses arquivos de definições, ele fica muito, 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 muito direto. Beleza? Beleza. Ok, então. Eu entendi o professor. Legal. Então, ó, vocês viram, por exemplo, aqui já é uma
uma definição aí do C como um geral, né? Então, a gente diz que esse void main é o quê? Principal, né? O void seria uma função. Então, o void main seria a função principal. Ele tem o parênteses depois, né? Um abre parênteses, fecha parênteses. Então, nesse abre parênteses, fecha parênteses, o que acontece? Em voids diferentes, em funções diferentes, eu posso trocar informações entre essas funções. Então, por exemplo, vamos supor que você precise calcular o seno, né, de um ângulo. Então, a função seno, então, né, eu geraria lá um void seno. Esse void seno obrigatoriamente teria que ter como entrada o valor do ângulo que você quer calcular o seno. E ele teria que ter obrigatoriamente como saída o valor do seno calculado. Né? Então, você já vê que é uma função que tem entrada e tem saída. Né? Aonde que vai essa entrada e saída? Vai justamente entre esses parênteses aí. Então, você tem uma definiçãozinha aí para você trocar informações nesses parênteses aí. É óbvio que no void main, que é o programa principal, na hora que você liga o seu computador, você compila o seu programa, perdão, o compilador vai rodar primeiro o void main. Então, não tem como trocar dados aí com o void main. Não vai nada para ele e ele também não retorna com nada, uma vez que ele é o programa principal. Né? Aí, dentro desse programa principal, no corpo dele, eu posso chamar outras funções que são definidas em outros voids, por exemplo, void seno, void tangente, etc. Né? E aí, obviamente, que esses voids aí, eles têm que ter, né, como comunicar. Às vezes tem entrada e saída, às vezes não tem, né? Então você tem aí, dentro do void main, o quê? O corpo do programa. E todo programa aí em C tem que ter um void main. É por onde ele vai começar a ser executado, tá? Nesse corpo de programa aí você pode ter aí, né, variáveis, instruções, etc., até que você chega no final do programa. O programa está entre o quê? Entre essa chave inicial que abre e a chave que fecha aí, né? O programa tem que estar nesse meio aí, né, nesse inteirinho, tá? Obviamente que vocês já viram que tem uma diferença no C que a gente trabalhou na aula passada do Arduino. Então, o C do Arduino ele tem dois voids. Um void que é o void setup, que é utilizado para a gente dar as definições, principalmente as definições de pino. E outro void, que é o void loop, né? Que é justamente o controle, né? Onde vai o seu programa, que ele vai ficar num loop infinito ali. Né? Então, ele tem uma arquitetura um pouquinho diferente, justamente porque o microcontrolador tem uma sistemática um pouquinho diferente, né? Mas no geral, todo programa em C tem que ter o void main aí, que é o programa principal.